falando em informações importantes, tem muita gente aí dormindo no ponto com relação ao prazo, hein? Olha, 2018 a gente sabe, é ano de eleição em todo o Brasil. E eu sei que você quer participar, né? Você quer ajudar a escolher o futuro do nosso país. Só que existe um prazo para regularizar a situação, caso você precise, por exemplo, fazer a transferência de cidade ou então fazer a emissão do seu título de eleitor. É até o dia 9 de maio. Vamos dar uma olhada nas informações do VT e vamos falar sobre esse assunto aqui no estúdio também. O primeiro turno das eleições ocorre no dia 7 de outubro. Se nenhum dos candidatos a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos válidos, o segundo turno deve ocorrer em 28 de outubro. Os eleitores votam neste ano para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. O voto é obrigatório no Brasil. Apenas eleitores que têm menos de 18 anos ou mais de 70 não precisam votar. O voto também é facultativo para os analfabetos. Os eleitores podem transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral até 9 de maio para participar das eleições de 2018. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Revista da Cidade. Estou aproveitando para tirar várias dúvidas, porque realmente tem algumas mudanças acontecendo, né, esse ano. E, claro, é normal aparecerem dúvidas com relação a esse assunto. Por isso que a gente convidou a Nádia Pinheiro Nakaya, que é supervisora do posto de atendimento do Anhangabaú, para falar sobre esse assunto com a gente hoje. Bem-vinda, viu? Obrigada. Seja bem-vinda ao Revista. Muito obrigada. Aliás, é ano de eleição, precisamos estar com tudo regularizado, porque se tiver qualquer situação fora do normal, é barrada a votação. Essa pessoa não pode participar do pleito, né? Isso. Esse eleitor que tem dúvidas se ele está regular ou não com a Justiça Eleitoral, ele pode consultar no site do TRE de São Paulo ou do TSE e ver se ele está quite ou não com a Justiça Eleitoral para participar das eleições. E quais são as situações em que a pessoa pode não estar quite com a Justiça Eleitoral? O eleitor que deixou de votar por 3 eleições consecutivas, ele tem seu título de eleitor cancelado. E também aquele eleitor em que na cidade que ele é eleitor, já houve revisão biométrica. Se ele não fez a revisão biométrica, ele também está com o título de eleitor cancelado. Tá. Agora, para a gente ver como é que está a nossa situação junto à Justiça Eleitoral, você disse que tem que entrar no site. Isso. Quais são as informações que eu preciso colocar no site para consultar a minha situação? Seu título de eleitor, e o eleitor que não souber, ele pode consultar através de seu nome, data de nascimento e nome de mãe. Tá. Eu já vou até colocar o site para vocês anotarem. No final da conversa, eu passo mais uma vez, tá? Mas de repente você já está aí com tudo para anotar, aproveite. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é o TRE-sp.jus.br. E o Tribunal Superior Eleitoral é o TSE.jus.br. Em qualquer um dos dois eu consigo consultar a minha situação? Isso, em qualquer um dos dois sites. Ou então tem a Central de Informações ao Eleitor, que é 148? É, o telefone número 148. Tá certo. Agora, se a pessoa mudou de cidade, ela tem algumas situações em que ela pode votar. Ou ela vai para a cidade, ou ela faz a transferência do título, é isso? Isso, ou ela justifica na cidade em que ela estiver residindo, né? Mas ela não computa, não vai computar o voto dela, vota, né? É. Tá, então ela precisa fazer essa transferência. E aí entra no prazo de 9 de maio. No prazo de 9 de maio, é. Tá, então até 9 de maio, gente, não dá para perder essa data de jeito nenhum. Agora, tem uma nova situação que as pessoas estão com dúvida com relação à biometria. Sim. Quem será que precisa fazer esse cadastramento? Quem não precisa? A gente ouviu falar que em algumas cidades, né, já é obrigatória essa situação. A gente, claro, não tem a lista aqui das 2.800 cidades, mas aqui no estado de São Paulo, quantas são? São 100 cidades que para essa eleição já vai ser obrigatória a biometria. E no caso, sendo obrigatória, a pessoa que não fez o cadastro biométrico não vai poder votar? Essa pessoa tem até o dia 9 de maio também para fazer essa regularização. Se não fizer, não vota. Exato. Agora, outra dúvida. Com relação à obrigatoriedade de agendamento, precisa estar agendado para fazer o cadastramento biométrico? Isso. Hoje, as unidades que atendem ao eleitor, elas atendem com agendamento, né? Os cartórios eleitorais, os poupa-tempo e a central de biometria do Anhangabaú. Porém, por conta desse prazo final, né, final do alistamento, nos dias 7, 8 e 9, não vai ser necessário agendar, exceto nos poupa-tempo que continua com agendamento. Então, elas podem procurar nos dias 7, 8 e 9, sem agendamento, os cartórios eleitorais e a central de biometria do Anhangabaú. Tá. Quando a pessoa vai fazer uma transferência de cidade, por exemplo, ela está acostumada a votar naquela cidade, vai votar em outra, não conhece muito bem a cidade, não sabe quais são as escolas, quais escolas são mais cheias, quais são mais tranquilas, porque existem locais de votação que são mais cheios e outros não. Essa escolha é feita pela pessoa, é ela que escolhe o local que ela vai querer votar?
Ela escolhe dentro das opções relacionadas ao CEP dela, né? No momento que ela informa o CEP de endereço, abrem-se umas opções de locais de votação e dentre destes ela escolhe. Então ela não é escolhida para ir naquele lugar específico, ela que pode escolher? Ela pode escolher dentre os locais de votação da zona eleitoral dela. E tem alguma dica para saber se esse local ele é muito cheio, se costuma ter filas ou se ele é mais tranquilo? A própria pessoa ali do cartório pode ajudar nessa escolha? Sim, as pessoas do cartório elas têm conhecimento, né, dos locais que são mais cheios e os mais vazios. Se já estiver cheio, ela nem vai poder entrar mais naquele local, né? Já vai dar a informação de que já está lotado. Tá. No dia da eleição, além do título, tem algum outro tipo de documento que é aceito no dia da votação? O eleitor precisa também levar um documento de identificação com foto, né? RG, CNH, passaporte. E o eleitor que tiver o título, ele leva também o título. E agora a gente tem a novidade do e-título, né? O eleitor que pode baixar o aplicativo do e-título. Quem já fez a biometria já vai constar a foto. Então, esse eleitor que baixou o e-título e já fez a biometria, ele não precisa levar um outro documento. Ah, tá. Porque já tem a foto e as demais informações. Então, só a biometria não desobriga esse eleitor a levar o título. Ele tem que levar mesmo, se ele não tiver o e-título, no caso. Isso. Só a biometria não desobriga a não levar o título no dia da votação. É importante levar o título para ele saber que sessão eleitoral ele vota, para ele não chegar no local de votação... Ficar perdido ali, Ficar né? perdido, passar de sala em sala procurando a sala que ele vota, né? Isso é muito legal, né, esse título. Então, tem como a gente ter o título de eleitor no celular. Tem. A gente procura na loja ali, Isso, baixa o aplicativo do e-título, né, insere suas informações. Tá. E quem já fez a biometria vai constar, inclusive, a foto do eleitor. Olha que legal, gente. Esqueceu o papelzinho, não precisa, né? Não precisa. E os comprovantes das eleições anteriores não precisa levar no dia da votação? Não precisa levar também. Aí esse eleitor que tem dúvida se faltou uma ou duas eleições, ele pode também consultar no site do TRE para saber se ele está kit ou não. Tá certo. Bom, tem perguntas do pessoal para você, do pessoal, dos nossos telespectadores. A gente vai colocar aqui na tela a primeira pergunta da Lídia. Vamos ver? A pergunta da Lídia é a seguinte: como saber se o título de eleitor ainda é válido? Ela é daqui de São Paulo. O eleitor ele pode consultar no site do TRE ou do TSE e vai saber se seu título de eleitor está kit. Não é nem se ele é válido, né? Porque o título de eleitor ele não tem validade. Ele vai ter que saber se ele está kit, se ele tem alguma pendência de uma, duas ou três eleições ou se já está cancelado. Tá. E não conseguindo fazer essa consulta através do site, ela pode ir pessoalmente a algum cartório? Pode ir ao cartório, pode ir à central de atendimento do Anhangabaú. Ou então nos poupa-tempos também, essa informação a pessoa pode conseguir. Tá bom, obrigada, Lídia, pela sua pergunta. Vamos ver qual é a dúvida do Christian. Quem não votou na última eleição, poderá votar nas eleições deste ano? Poderá. O título de eleitor ele apenas é cancelado com três faltas consecutivas, né? 3 turnos consecutivos. Então, se ele só deixou de votar em uma, ele tem a pendência, tem uma multa, porém o título ainda está irregular. Tá, mas essa pessoa pode não ter votado e ter justificado. Aí ela está com a situação regularizada. Também Ela não precisa fazer nada. A obrigação é de comparecer às urnas, seja para votar, seja para justificar. Ou para justificar, tá bom. Vamos ver qual é a dúvida do Paulo? O que fazer em caso de perda do título de eleitor? Bem, agora com a novidade, né, do e-título, esse eleitor pode baixar o e-título. Ou então ele pode procurar um cartório eleitoral ou central de atendimento e emitir uma segunda via. Mas ele vai precisar procurar o cartório de qualquer forma para conseguir as informações, porque para validar o e-título, a gente precisa colocar aquelas informações que estão no título que ele perdeu. Exato. Ele vai precisar ir até um cartório para conseguir esses dados. Ou então ele precisa no site do TSE, através do nome, data de nascimento e nome da mãe, aí ele localiza o título também. Ah, tá bom. Vamos ver qual é a dúvida da Regina na tela. Quem perde os comprovantes, o que deve fazer para comprovar que votou? Boa pergunta. Quem perdeu os comprovantes, ele pode obter uma certidão de quitação. Essa certidão de quitação, ela é emitida pelo site do TSE, também é só registrar os seus dados, ou então procurar um desses postos de atendimento. Mas é muito fácil também de obter essa certidão de quitação pelo site. E aí, a partir de então, até ela pode desprezar aqueles comprovantes, porque quer dizer que dali para trás ela está quite com a Justiça Eleitoral. Tá bom. As pessoas que têm deficiência ou mobilidade reduzida, como fazer para votar? Todo local de votação há destinado a uma seção especial. Essa seção ela sempre está em um local de mais fácil acessibilidade. Então, o eleitor que sabe que precisará, no dia da eleição, de uma seção acessível, ele também tem esse prazo de 9 de maio para procurar esses postos de atendimento e informar a sua necessidade.
A partir do momento que ele informa a sua necessidade, a Justiça Eleitoral irá alocar aquele eleitor nessa seção acessível. Tá. É sempre bom a gente lembrar, né, essas informações normalmente estão disponíveis o ano todo pra gente, mas quem é obrigado a votar e quem não é aqui no Brasil? Todo brasileiro, né, todo brasileiro entre 18 e 70 anos, ele é obrigado a votar. Dos 16 ao 18, ele é facultado, ele tem essa opção de votar ou não, e acima dos 70 anos também há a facultatividade. E os analfabetos também não são obrigados a votar. Tá. Ok, bom, as dúvidas estão, né, tranquilamente esclarecidas. Acredito que você não vai ter muito problema no dia da votação, se você tiver, claro, com toda essa situação regularizada. Então, lembrando, você só tem até o dia 9 de maio para colocar toda a sua situação eleitoral em dia, independente se você deixou de votar, independente se você precisa fazer uma transferência de cidade, né? Isso. Até o dia 9 de maio. Cadastramento biométrico. Existe uma obrigação em algumas cidades brasileiras. É bom que você saiba se a sua cidade faz parte dessa necessidade de cadastramento biométrico obrigatório, né? Isso. Aí, nesse caso, você precisa consultar no site do TRE ou do TSE para saber se a sua cidade faz parte. Não fiz cadastramento biométrico ainda, o que eu faço? Calma, ainda dá tempo, mas para isso precisa agendar, né? Isso, precisa agendar. Tá, então aí você precisa fazer contato, né, através dos sites, como eu falei, ou então da Central de Informações ao Eleitor. Nádia, eu quero saber, se a pessoa não conseguir através do site, caso ela tenha alguma dificuldade para fazer o agendamento biométrico, o que ela tem que fazer? Na central de atendimento do Anhangabaú, nós atendemos sem agendamento. Então, essa é uma das opções. Nos dias 7, 8 e 9, os cartórios e a central do Anhangabaú atenderão sem agendamento. Então, é uma opção para esse eleitor que não conseguiu agendar. Procurar uma desses postos nos dias 7, 8 e 9. Tá, aí é só chegar sem agendamento mesmo. É só chegar. Tá bom. Agora, o eleitor que quer mudar o nome social, o que ele tem que fazer? Isso. O eleitor travesti ou transexual que tenha um nome social, ele também pode procurar um desses postos de atendimento até o dia 9 de maio e lá ele vai declarar o seu nome social que passará a constar no seu cadastro, inclusive o título será impresso com o seu nome social. Tá. Tem pergunta chegando para você aqui do pessoal de casa? Deixa eu ver aqui, ó. A Márcia. Sobre acessibilidade, ela está dizendo que não é bem assim. Ela teve grandes problemas no colégio que ela votava. E ele era um dos listados com acessibilidade. Ela está dizendo que a realidade, infelizmente, é diferente da expectativa ou do que deveria ser, né? Certo, acredito que ela se inscreveu, então, né, para votar na sessão especial. O importante é isso, o eleitor se inscrever para votar na sessão especial, porque até esse prazo de 9 de maio. Tá. Porque realmente não são todas as sessões que são acessíveis, né? Então, ele tem que se inscrever para a sessão especial. Tá. Nesse caso, ela está dizendo que estava na lista dos acessíveis, né? E ela não conseguiu. Tem algum lugar que ela possa fazer alguma denúncia ou alguma reclamação? Tem alguma ouvidoria? Exatamente. A gente tem a ouvidoria do TRE de São Paulo, tanto pelo site como por e-mail, ela pode fazer essa observação. Tá. A pergunta da Ariadne aqui, né? Todas as novas tecnologias sempre dão uma confusão, né? Ela disse que baixou o aplicativo e tudo, mas na hora de cadastrar o nome do pai, da mãe e o número do título, o aplicativo fala que ela não existe. O que ela tem que fazer nesse caso? Provável que há alguma diferença, algum erro no nome do pai ou da mãe, ou até mesmo no dela, de repente nome de solteiro, nome de casada. Às vezes a pessoa não lembra que quando fez o título ela tinha um nome de solteiro ainda, né? Mudou. Alguma inconsistência no nome ou da data de nascimento, então o ideal é procurar. Se ela for até um cartório, o pessoal consegue ajudá-la? Consegue. Com o aplicativo também? Consegue, legal. Sim. Tá bom. E o Christian quer saber, perdi meu título, tem que pagar? Para tirar a segunda via? Para tirar a segunda via, não. Não? É gratuito. Tá, só se você não tiver alguma votado. Pendência, né? Exato. Aí tem uma multa, né? Aí tem uma multa. De quanto é? De R$ 3,51 por turno de eleição. Por cada turno? Isso. Tá bom. Ok, deixa eu agradecer então a Nádia Pinheiro Nakaya, que é supervisora do posto de atendimento Anhangabaú. Vou deixar mais uma vez aqui os sites, tá? E o telefone. O site do Tribunal Regional Eleitoral é o tre-sp.jus.br ou o Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. E a Central de Informações ao Eleitor é o 148. E também pode baixar o aplicativo para que você tenha ainda mais facilidade na hora de votar e ter o seu título de eleitor no telefone, porque o título a gente pode esquecer, mas o celular a gente não esquece para lugar nenhum, não é, Nádia? Verdade. Obrigada, viu, pelas informações. Até a próxima. E um bom voto para todos, né? Isso. Com muita consciência, que é o que a gente precisa nas eleições deste ano.